Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso. Aqui quem fala é o Rômulo, eu falo do Brasil, queijeiro. Trabalho com laticínios desde o ano de 2003. Já tenho aí 18 anos de estrada. A maior parte desse tempo eu trabalhei com queijos. Trabalho muito na parte de queijos finos, na região bem específica aqui do Brasil, que é o sul de Minas. E trabalho com queijos de um modo geral, também em outras regiões aí, Brasil afora. Falando um pouco sobre o curso, eu irei falar sobre queijo de coalho. É um queijo genuinamente brasileiro. Esse queijo ele nasceu aqui na região nordeste brasileira, tá? E é um queijo que tem crescido muito em termos de volume fabricados. É um queijo que caiu no gosto do brasileiro, né? Podemos dizer assim. Sobre a apresentação, eu dividi em duas partes, tá? Inicialmente, eu irei fazer uma breve introdução sobre a região, sobre o histórico do produto, sobre formas de consumo. E, na segunda parte, eu irei aprofundar um pouco mais sobre o processo de fabricação em si, sobre as etapas, coagulação, corte, até o final, falando sobre a estocagem, sobre a comercialização desse produto. Ok? Vamos começar, então. Bom, falando um pouco sobre o Brasil, né? Somente para a gente localizarmos onde estamos, como que o Brasil está no cenário mundial de queijo, de leite, de um modo geral, tá? O Brasil, nós somos o maior país da América do Sul e da região da América Latina e o quinto maior país do mundo, com uma área aí de 8.516.000 km². Somos o sexto maior país do mundo em população, com mais de 213 milhões de habitantes. Temos um litoral também bastante considerável, com 7.491 quilômetros. E fazemos fronteira com todos os outros países sul-americanos, exceto com o Chile e com o Equador. Fomos descobertos pelos portugueses no ano de 1500, tornamos-nos independentes em seguida no ano de 1822. Somos o único país da América com o idioma português, né, devido à colonização, e nos tornamos república no ano de 1889. Falando um pouco agora sobre economia, temos o 12º maior PIB do mundo, com 1,4 trilhão, isso aí é o número de 2020, tá? O real é a nossa moeda, e nós somos um país que fomos recentemente industrializados. O processo de industrialização aconteceu durante o século XX. Bom, e quanto ao leite? Entrando agora no assunto de maior interesse nosso, né? A produção de leite vem crescendo consideravelmente nos últimos anos. Em 2000, nós tivemos uma produção de apenas 20.380 mil toneladas, tá? No ano de 2018, esse valor já foi bem mais elevado, consideravelmente, já foi 33.840 mil toneladas, um crescimento aí de 66% nesses 18 anos. Um valor realmente muito considerável. Temos o segundo maior rebanho mundial, com 16.357.485 cabeças produtoras. Estamos atrás apenas da Índia, que tem um total bem maior, né? 52.841.810 cabeças. 4,96% do leite mundial é produzido aqui no Brasil. E 6,17% do rebanho produtor total mundial está também aqui no nosso país. Bom, os maiores produtores, fazendo um comparativo aí, Estados Unidos, com mais de 98 milhões de toneladas, isso, números de 2018, tá, pessoal? A Índia vem em segundo, com 89 milhões. Brasil, somos o terceiro maior produtor, com quase 34 milhões de toneladas, né? A Alemanha vem em terceiro e a China vem em quinto aí com pouco mais de 31 milhões. Isso aí somente um comparativo a nível de informação, mostrando aí que o Brasil é um grande produtor, né? É o terceiro, e em termos de volume é bastante considerável aí a nível mundial. Mas a nossa produtividade ainda é baixa, ainda é um problema. Nós temos aí grandes oportunidades de melhoria nesse ponto. No ano de 2000, cada animal aqui no Brasil produzia apenas 1.140 quilos de leite naquele ano.
Em 2018, a produção por animal ela subiu consideravelmente. Ela foi para 2.069 quilos de leite, mostrando sim uma evolução. Porém, esse incremento aí de 81,49% ainda é bastante baixo quando nós comparamos com países altamente produtores. Mais para frente, nós iremos ver esses comparativos, mostrando que realmente esse número ainda é baixo. É um setor importante aqui no agronegócio brasileiro, envolve 4 milhões de trabalhadores. Tá? E há registro de atividade leiteira aqui no Brasil em 99% de todos os municípios. Aqui um comparativo entre os países mais eficientes na produção leiteira, né? Os Estados Unidos vem primeiro, com 10.463 quilos de leite por animal, isso aí também são números de 2018. Em segundo, nós temos o Reino Unido, com mais de 8.000, a Alemanha em terceiro, a França vem em seguida, com pouco mais de 7.000, e em quinto vem a China, com 5.590 quilos de leite por animal produtor. Isso aí mostrando que o Brasil, com um pouco mais de 2.000, está muito atrás, né, dos países mais eficientes, com uma melhor eficiência na produção de leite. Bom, mas e os queijos, né? Até agora eu não falei nada de queijo, falei um pouco da introdução geral sobre o país, os números de um modo geral, falei um pouco de leite, né? E agora falando um pouquinho de queijo. A produção de queijo, isso no ano de 2020, foi de 1.211.430 toneladas. Tivemos um crescimento de 5,88% de 2018 para 2020, mostrando aí um crescimento considerável, mostrando que estamos evoluindo, tá? Nós temos 3 grandes commodities aqui no nosso país que representam 66% do volume produzido. São os queijos mussarela, queijo prato e o requeijão, que nós chamamos aqui de requeijão culinário, que é um produto altamente empregado na culinária, na parte de food service. Bom, fazendo um comparativo dos maiores fabricantes de queijo, em primeiro, novamente, nós temos os Estados Unidos, né, com 5,3 milhões de toneladas por ano. Depois, nós temos a Alemanha, com 2,2, ou seja, mostrando aí claramente a superioridade dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles têm mais do que o dobro da produção do segundo país, que é a Alemanha. Depois nós temos a França, que é um país aí relativamente pequeno em área, mas é um grande fabricante de queijo, né? É um país muito tradicional na fabricação de queijos, com 2 milhões de toneladas. E depois nós temos Itália e o Brasil, empatados com 1,2 milhões de toneladas por ano. Mostrando aí novamente que o Brasil, em termos de fabricação de queijos, aparece aí entre os 5 maiores países do mundo. A balança comercial nossa ainda é negativa. Isso é um problema aqui no Brasil. Existem várias políticas sendo planejadas de forma a mudar esse cenário, né? Nós tivemos, no ano de 2020, uma importação aí de mais de 31 mil quilos de queijo. De 2018 para 2020, teve um crescimento na importação de 5,52%. Mas a exportação ainda é muito baixa, apenas 4 mil quilos em 2020. Tivemos, sim, um crescimento de 2018 para 2020 de 15,92%. É um crescimento, assim, em porcentagem expressivo, mas quando nós olhamos para o número, ele ainda é muito baixo. Mostra uma evolução, sim, estamos evoluindo, mas ainda de forma muito lenta. A balança comercial de queijos aqui no Brasil, ela vem com um valor muito baixo nos últimos anos, essa tendência de crescimento, mas muito aquém ainda das expectativas aqui dos fabricantes brasileiros. O consumo per capita, ele existe sim, tá? Uma forte presença, o queijo ele está presente nos lares brasileiros, mas o consumo per capita também ainda é muito baixo, comparando com países altamente consumidores de queijo. Nós temos aqui uma média de 5,5 quilos de queijo por habitante por ano, enquanto que vários outros países esse número é muito, muito superior. Nós veremos mais adiante que o maior consumo ele está em regiões mais frias do mundo, isso devido à alta demanda por altos níveis de proteína.
Bom, aqui, conforme eu falei, os maiores consumidores, a Grécia, ela aparece com 37,4 quilos de queijo por habitante por ano, um valor aí 7 vezes maior do que o consumo brasileiro. Depois nós temos Dinamarca, Islândia, Finlândia. Conforme nós podemos ver, são países de clima muito frio. São países que a alimentação das pessoas demanda altos níveis de proteína. Isso explica porque o consumo de queijo é muito elevado nessas regiões. Aqui na América do Sul, aparece a Argentina, com 12 quilos de queijo por habitante por ano, e em seguida vem o Chile, com 9,5 quilos por ano, mostrando também a superioridade desses dois países em relação ao Brasil. A Argentina, por exemplo, a população consome o dobro de queijo, comparando com nós aqui brasileiros. É uma variável que precisamos melhorar, sabemos disso, existem planejamentos voltados para esse aumento de consumo, e sabemos que ainda temos um longo caminho aí a percorrer para até atingir pelo menos um nível próximo desses maiores consumidores. Bom, falando aqui um pouquinho sobre o consumo de leite, de um modo geral, tá, pessoal? Aqui não é o consumo de leite in natura, é consumo de leite e seus derivados, de uma forma geral, tá? A nível mundial, estima-se o consumo de leite seja de uma média, isso aí é uma média mundial, de 116,5 quilos por habitante por ano. Isso, pessoal, volto a repetir, considerando queijos, considerando iogurtes, considerando leite em pó, leite de um modo geral. Em 2018, o Brasil teve um consumo de 166,4 quilos, indicando que o consumo de queijo é proporcionalmente bem baixo, né? Isso considerando que queijos nós consumimos somente 5,5 quilos por habitante por ano. Ok? Estamos evoluindo, mas de forma lenta, né? A indústria de laticínios, que é o segundo segmento mais importante da indústria de alimentos brasileira. Isso é uma informação também importante. Nós pretendemos, estamos atrás apenas do setor de derivados da carne. O faturamento foi de 68,7 bi em 2018. Bom, aqui nós temos um gráfico, né, continuando sobre o consumo de leite, mostrando que esse consumo, ao longo dos anos, isso a nível mundial, tá, pessoal? Perdão, a nível aqui no Brasil, que o consumo ele vem aumentando consideravelmente. Esse gráfico mostra desde o período de 1990 até 2017, mostrando que o consumo de leite ele mais que dobrou ao longo desses anos aí, confirmando, né, a importância do leite de um modo geral, do leite in natura e seus derivados, né, como um alimento muito importante para a população de um modo geral, né, a nível nutricional, como fonte de cálcio, fonte de proteína, vitaminas e minerais, conforme a gente já bem sabe, né? Bom, o setor de queijos, ele vem aumentando a participação. Aqui nós temos um gráfico comparando de 2005 a 2016 a evolução do leite, do consumo de leite com consumo de queijos, aqui leite UHT, né, com consumo de queijos, mostrando que os queijos ele vem ganhando cada vez mais espaço e chegando a ser muito considerável aí a partir de 2015. Bom, aqui nós temos um mapa a nível mundial mostrando as regiões que mais consomem leite no mundo, né? O Brasil aí ele está no nível intermediário. E quando nós comparamos essa figura com a próxima, que está relacionado ao PIB mundial, nós vemos que o consumo, obviamente, ele está muito relacionado com o PIB, né, de determinada região. Quanto maior o PIB, maior é o consumo de leite e de seus derivados em geral. Aqui essa figura do ano de 2015, nós temos aqui várias regiões, as regiões mais claras, aqui no mapa, ela mostra onde o consumo é menor, tá? E as regiões onde estão mais escuras, elas mostra que o PIB é maior e, coincidentemente, ele bate com essa figura anterior aqui, mostrando que existe uma alta correlação entre o consumo e o PIB daquele determinado país, daquela determinada região. Bom, pessoal, falando um pouco agora do nosso queijo de coalha, né, que é o foco do nosso curso, e todo esse produto aí, então, que realmente caiu na graça da população brasileira, né? Em 2018, nós tivemos uma produção de aproximadamente 17 mil toneladas. Enquanto isso, a produção em 2020
foi de quase 19 mil toneladas. Isso aponta um crescimento aí de aproximadamente 11%. Ou seja, é um crescimento aí muito acima da média do crescimento dos outros tipos de queijos, praticamente o dobro, né? Então, mostrando que realmente nós tivemos um crescimento aí considerável. Esse produto, cada vez mais, ele ganha espaço, né? Nas prateleiras, nas casas, nos lares aí dos brasileiros, né? Ele é consumido, mais para frente nós veremos bastante, mas ele pode ser consumido em palito. Essa foto da esquerda aí ilustra bem, de uma forma bastante clara, né? Mais para frente eu vou falar bastante sobre isso. Ou ele pode ser consumido também em barra, tá? Que essa foto da direita é uma foto ilustrativa também mostrando esse produto aí para a gente. Mas, afinal, que queijo é esse, né? Que produto é esse? Quais que são as características, formas de consumo, microbiologia, fisicoquímica, né? Vamos falar um pouco. Sobre as formas de consumo, né? Ele pode ser consumido puro, fatiado, né? Ou em forma de petisco, ou também em forma de espetos, conforme eu falei um pouco ali atrás. Ele é utilizado em vários pratos tradicionais aqui no Brasil, como um baião de dois. Pode acompanhar vários pratos também, inhame, cuscuz, pamonha, goiabada. Essa foto aqui, por exemplo, ela mostra o acompanhamento de um queijo coalho com goiabada, né? Também pode ser utilizado em recheios de tapiocas, recheios de pastéis. É muito comum o queijo ele já ser fabricado também condimentado, com condimentos ou com especiarias, e é tipicamente consumido assado ou frito. É uma característica de consumo, né? Porque quando ele é assado em churrasqueiras mesmo, ou ele é frito, acontece a reação de Maillard, a gente vai ver mais para frente na casca do queijo. A gente chama aqui no Brasil, a casca fica tostada, né? Dá aquela coloração, aquele cheiro típico da reação de Maillard. Muito popular nas praias do Brasil. É um produto que ele é vendido e assado no próprio local, ali nas praias, por vendedores ambulantes, né? Ele é vendido informalmente por pessoas que já portam um braseiro para assar o queijo ali no próprio local. E também ele é muito popular em churrascos familiares. Bom, aqui várias fotos, né, só para mostrar as formas de consumo. A primeira foto aí nós temos ele já assado aí na mão do consumidor, né? A segunda foto nós temos ele aí num braseiro. Ele acabou de ser um queijo um palito que acabou de ser assado. Nessa foto aí, na próxima nós temos o queijo ele já condimentado. Aqui nesse caso a gente pode ver que ele já foi fabricado com condimentos, né, com especiarias. Nós temos também aqui uma imagem do queijo com condimentos, né? E um queijo aí já numa fatia maior, não agora em forma de palito, mas já uma fatia maior, mostrando que esse queijo ele foi frito, né? Podemos ver claramente em todas as figuras onde o queijo ele foi submetido ao aquecimento, a coloração já escura, característica da reação de Maillard, tá? É um queijo que nós veremos, ele tem alto teor de lactose, então quando ele é submetido ao calor, ele apresenta essa coloração devido à reação, ok? Mas como que tudo começou? A origem mesmo desse queijo, né? Eu já disse algumas vezes que é um queijo genuinamente brasileiro, né? Mas isso começou como? Isso começou onde? O histórico conta que o início da fabricação ele se veio lá em meados do século XVIII e aconteceu nos sertões das fazendas nordestinas aqui do Brasil. Estima-se que ele é produzido há mais de 150 anos. Tem sua origem relacionada com o mulatão, que é uma bolsa feita com estômago de animais jovens, onde os viajantes eles acondicionavam o leite ali que servia de alimento durante as viagens, né? E como essas viagens, essas jornadas, elas eram longas, o leite ele coagulava e originava ali dentro desse mulatão, dentro dessa bolsa, né, uma massa coagulada e uma massa muito saborosa, né? Uma massa de coalhada seca. Bom, um tempo depois, começou-se a utilizar vísceras de animais abatidos. Essas vísceras extraídas imediatamente depois da sangria. A buchada ela era mergulhada no leite e ela transferia micro-organismos e também as enzimas, essas enzimas que coagulam os leites, né? Que no caso é a quimosina e a pepsina. Presente, né, na buchada, ela transferia essas enzimas que provocavam, sim, a coagulação do leite.
E aí, com o passar dos anos, essas viças elas foram substituídas, né, por coalho industrial. Bom, aqui nós temos um mapa mostrando a região, né, onde tudo começou, a região no Nordeste brasileiro, sobretudo nos estados Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e também a Paraíba. É um produto que sempre teve lugar de destaque nas iguarias da culinária aqui dessa região. Ao longo dos anos, esse produto ele foi migrando, hoje ele está muito presente em outras regiões, como Sudeste e Sul, né? Mas ainda é um produto de alto consumo aqui nessa região do Nordeste brasileiro. Bom, falando um pouco agora sobre a evolução do produto, né, ao longo dos anos. No início, ele era fabricado somente em barras, né, barras de 2, 3 quilos, isso para facilitar o condicionamento em caixas e o transporte, né. Ele era transportado em caixas de madeiras, né, para transporte cargueiro. No início, ele tinha uma certa maturação, um tempo de 30, 40 dias, ele ficava duro, né, adquiria uma consistência bastante firme, bastante dura, que facilitava, né, a conservação e que esse transporte ele era em temperatura ambiente, né? Então, essa consistência dura que o queijo adquiria nesses 30, 40 dias de maturação facilitava essa conservação e o transporte. E era fabricado somente a partir de leite cru. Não se empregava nenhum outro ingrediente que não seja o coalho. Era somente leite cru, coalho para fazer a coagulação do leite, né? Gerar a massa, somente esses ingredientes. Com o passar dos anos, o queijo de coalho ele adquiriu caráter nacional, né? Ele saiu da região Nordeste, chegou para as regiões Sul e Sudeste, ele passou a ser fabricado também em escala industrial, e hoje, né, utiliza-se, é bastante comum o uso de leite padronizado, não somente leite integral. E, obrigatoriamente, esse leite ele tem que ser pasteurizado. Já existe uma legislação, vou falar um pouquinho mais para frente, já é um produto que tem identidade, que tem lei, né? É um produto que evoluiu bastante também nesse aspecto. Aqui, continuando falando um pouco sobre a evolução do produto, né? Conforme eu falei antes, até pelo fato de não ter uma legislação específica, né? Havia diversas metodologias de fabricação. O nível de qualidade da matéria-prima era baixa, né? Até mesmo por diversas falhas higiênico-sanitárias, né? Que no passado eram muito mais presentes do que hoje, né? E não tinha nenhum padrão. Cada fabricante utilizava sua própria tecnologia, sua metodologia de trabalho, né? E aí, inicialmente, esse produto ele não tinha um padrão bem definido. A gente consumia queijos de diversas origens e a gente era notório que existia uma grande diferença entre os diversos fabricantes, né? Ao longo dos anos, ele foi reconhecido pelo Ministério da Agricultura, através do seu RTQ, que é o nosso aqui no Brasil, o nosso regulamento técnico, né, de identidade e qualidade. Ele está constante na Instrução Normativa número 30 do ano de 2001. Isso mostra aí para a gente que, apesar desse queijo ele ser fabricado, dar relatos de fabricação há mais de 150 anos, legalmente ainda é um produto aí bastante novo, um produto aí com 20 anos aí de legislação já definida para esse produto. Mas é notório o desenvolvimento do queijo nesse período. Hoje, sim, existe um padrão definido, né, de tanto físico-químico quanto microbiológico, sabor, as características essenciais do produto, que o produto tem que conter, né, para ser denominado aí como queijo de coalho. Bom, de acordo com a legislação específica, ele deve apresentar consistência semi-dura e elástica. É um queijo de textura, pode ser uma textura compacta ou aberta. Então, nós temos aqui queijos com oleaduras mecânicas e queijos com massa bastante fechada. É um queijo de coloração branca, amarelada, com a coloração uniforme ao longo de todo o queijo. Um sabor bem brando, ligeiramente ácido e bastante salgado. O teor de sal dele é bastante elevado, nós vamos ver aí um pouco mais para frente. O odor ele é ligeiramente ácido, é um queijo de pH bem elevado, pH acima de 6, tá? É aquele gosto de coalhada fresca, é um queijo fresco. Ele tem uma casca bem fina, não é uma casca muito grossa, não é uma casca muito bem definida. E o formato e o peso são variáveis. Bom, de acordo com o seu RTQ, ele segue a seguinte classificação.
Ele é um queijo de média a alta umidade, é um queijo de massa semi-cozida ou cozida e com teor de gordura no extrato seco, teor de gordura nos sólidos, que pode variar de 35% a 60%. A gente pode ver aqui que esse número é um intervalo bastante grande, né, de 35 a 60. Isso porque isso devido à possibilidade de trabalhar com leite integral ou com leite padronizado. Daí esse range tão aberto, nesse intervalo tão amplo. A legislação fala nessa possibilidade de leite integral ou padronizado, né, que explica essa diferença. A conservação e a comercialização em temperatura não superior a 12 graus Celsius. Bom, falando um pouco agora sobre as características físico-químicas do produto, né? Teor de umidade, ele também varia bastante, consideravelmente, de 44% a 48%. Isso explica porque o queijo ele pode ser de média ou de alta umidade, né? 44% ele é um queijo de média e 48% ele já é um queijo de alta umidade, né? E essa umidade, essa variação, ela é explicada muito também pelo teor de gordura. Geralmente, os queijos com teor de gordura mais alto, eles tendem a ser mais úmidos, né? E o queijo com teor de gordura mais baixo, eles tendem a ter uma umidade um pouco mais baixa. Bom, de acordo com a região e também com o tipo de queijo desejado, né? De acordo com o mercado consumidor, existe uma grande variabilidade também na temperatura de cozimento no processo. Nós veremos isso mais para frente, tá? A temperatura final ela varia de 47 a 55 graus, de acordo com o produto final que é desejado. Eu coloquei essa informação aqui, pessoal, porque ela está diretamente relacionada com o item interior, com o teor de umidade, né? Um queijo uma massa que passou por um aquecimento mais alto, uma massa que foi cozida a 55 graus Celsius, ela tende a ter uma umidade mais baixa, né? Enquanto que uma massa que foi aquecida somente a 47, ela tem uma umidade mais alta. Ok? Importante também ressaltar que os padrões microbiológicos exigidos, eles também são bastante diferentes de acordo com o teor de umidade. Um queijo mais úmido, o padrão microbiológico é um, enquanto que um queijo menos úmido, o padrão microbiológico é outro. Conforme eu mostro aqui nessa próxima figura. Os queijos de média umidade, elas variam de 36% a 46%, né? Nós temos aqui um teor de coliformes de 1.000 a 5.000 e de coliformes a 45, variando de 100 a 500. Enquanto isso, nos queijos de alta umidade, que são aqueles que variam de 46% a 55%, nós temos o padrão microbiológico completamente diferente, né? Nós temos aqui coliformes a 30, variando de 5.000 a 10.000, e o coliformes a 45, variando de 1.000 a 5.000. A gente pode ver claramente, vou voltar aqui na figura anterior para a gente comparar, que são números completamente diferentes, né? O queijo de média umidade, o coliformes varia somente de 1.000 a 5.000. E, enquanto isso, nos coliformes a 45, varia de 100 a 500. Então, também nós temos essas diferenças aí, de acordo com o teor de umidade do queijo. Se ele é de média ou se ele é de alta, o padrão microbiológico dele também vai ser diferente, vai seguir padrões, os padrões legais são outros, né? Bom, dando continuidade, um pouco agora sobre a composição físico-química. A umidade eu já falei bastante, né? A umidade aqui do queijo, né? 44% a 48%. Teor de gordura do queijo variando de 23% a 25%. Isso aí origina um GES 46, 48. Teor de sal, conforme eu falei um pouco ali atrás, é bastante pronunciado nesse queijo, varia em torno de 1,8% a 2%. É importante, eu vou falar bastante disso na segunda parte aí do nosso curso, né? É importante esse teor de sal mais alto, porque ele controla o nível de proteólise do queijo, ele controla a atividade de água, tá? Então, esse tipo de queijo, onde ele tem que onde ele é assado, onde ele é frito, sem poder derreter, esse teor de sal mais alto, ele é interessante. Assim como também o pH, que é o próximo item nosso aí, variando aí de 6,20 a 6,40. A nossa experiência prática aqui do Brasil, nós como fabricantes, como consumidores, né, desse queijo, mostra que pH abaixo de 6, abaixo de 5,9, acarreta um alto derretimento do queijo. Esse queijo, no momento que ele é submetido ao calor, quando ele é assado, quando ele é frito, ele derrete muito. E isso é um defeito muito grave, é o principal defeito aí
desse queijo. Bom, pessoal, estou chegando aqui ao final da primeira parte, né, do primeiro módulo do nosso curso, do queijo coalho, falando um pouquinho do que eu irei abordar no segundo módulo. Eu irei já entrar diretamente no processo de fabricação, detalhar cada etapa, os pontos críticos, falar bastante sobre os defeitos do queijo e aprofundar bastante mesmo em termos de processo, né? Como que esse queijo é fabricado. Irei falar também um pouco sobre a parte nutricional, que é importante, né? Que é das características do queijo, teor de gordura, teor de proteína, de forma que fica aí bastante completo. Tá joia? Muito obrigado a todos aí pela atenção aí nesse primeiro momento e muito em breve estaremos de volta aí.